Olha só o quiz que o Bayern de Munique estava fazendo nos stories. Os caras estão de sacanagem, pô. Os caras estão de sacanagem. Olha lá, no post do Bayern de Munique, qual foi o último time, né, não europeu que venceu o Mundial da FIFA? Os caras colocaram lá São Paulo, Santos e River Plate. Os caras do Bayern de Munique estão de brincadeira, ô. Os caras precisam conhecer um pouco mais de futebol. Ô, Benja, e a foto é do Corinthians. E a foto é do Corinthians, né? É. O Corinthians respondeu. O que o Corinthians falou? E o Corinthians... o Corinthians respondeu lá, educadamente, dizendo que o último campeão foi o Corinthians, que são mais de 30 milhões de torcedores, e termina falando vai Corinthians. Olha lá, tá em português aqui, ó. Querido Bayern, sobre o seu quiz nos stories... Todos em Yokohama naquela noite e os nossos mais de 30 milhões de torcedores do Brasil sabem que somos o último campeão mundial de clubes da FIFA, não europeu, e vai Corinthians. Pô, pegou, os caras estão de brincadeira, velho. Estagiário, errou, vai fazer o quê? Acontece. Não pode. Vai ver que alguém bota na conta do estagiário. Sempre o estagiário que é o culpado. Nunca é. Ontem a Alemanha tomou de 6, foi o time do estagiário. Ontem foi a Alemanha, foi o time juvenil que jogou até o estagiário. Tomou de 6. Alguém que cobriu a Copa do Mundo aqui no Brasil lembrou do estádio do Corinthians, cujas placas indicavam Arena São Paulo, né? Vocês se lembram, quem mora em São Paulo sabe disso, já viu essas placas. Aí o cara fala assim, pô, aquele time lá daquele estádio, o estádio chamava Arena São Paulo, o time deve chamar São Paulo também, meteu um São Paulo lá, né? O que vai fazer? Olha, o estagiário lá... Ele é engraçado, cara, ele é engraçado. Olha, não interessa quem foi, interessa que teve um erro. O Bayern de Munique, o mínimo que o Bayern de Munique deveria fazer... Vai mandar gaviões o Bayern de Munique e chegar em Munique, derrubar a estátua que tem lá na Marienplatz. O mínimo que a diretoria do Bayern de Munique deveria fazer, o mínimo. Eu espero que o Andrés tenha mandado um e-mail ao presidente do Bayern de Munique, claro, e que o Bayern de Munique emita urgentemente uma nota oficial pedindo desculpas ao Corinthians. É o mínimo que o Bayern de Munique tem que fazer. E se não houver... E se não houver o pedido... Pera aí. Se não houver o pedido de desculpa, Pipo, o Corinthians tem que ir à ONU. Isso não é um assunto que pode passar assim. Não, é realmente, Flavinho. Não, guerra não. Guerra não. O Corinthians... O Beckenbauer tem que postar a foto com a camisa do Corinthians. O Corinthians não conseguiu receber ainda. O dinheiro do Pedrinho, que era um ativo que ele vendeu pro Benfica, que hoje nem tá na elite do futebol europeu, que tem um grande nome, uma grande história, um clube gigantesco, mas emocionalmente, perto do Bayern de Munique e de outros clubes, está num patamar abaixo deles, quiçá vai receber um pedido de desculpas do maior clube do planeta hoje em atividade, que é o Bayern de Munique. Faça por favor, né, pô? Só quer dizer uma coisinha pro senhor. Só pro senhor e pra esse outro rapaz aí, esse outro desavisado aí. Se fosse com o Bayern de Munique que o Corinthians tivesse feito uma pergunta errada, ia estar chovendo pedrada hoje. Ia tá todo mundo aqui, esse Corinthians não sabe quem é Bayern de Munique, esse Corinthians é um estagiário, não tem nem capacidade para ter alguém que faça pergunta, ia ser uma pancadaria sem tamanho. Então, agora, é o Bayern, ia mandar o exército, nossa, meu Deus, erraram o quiz. É isso, o senhor tá maluco, pô, pelo amor de Deus, vamos cair. Que tá maluco nada, se é o Corinthians que erra, aquele rapazinho ali, ó, esse que tá tentando falar, esse rapazinho, ele já tá falando aqui, esse Corinthians é uma esculhambação mesmo, o Corinthians é uma esculhambação, o Corinthians não existe. Agora, como é o Bayern de Munique com o Corinthians... Imagina que vai sair. Com licença. Fala, me irrita muito quando uma instituição ou uma pessoa demonstra falta de cultura futebolística.
Ou seja, o Bayern de Munique passou vergonha de não conhecer a história do futebol. É muito triste quando uma instituição ou uma pessoa, elas se esquecem da história, elas desvalorizam o título ocorrido no passado, esquecendo de todo o sacrifício de uma instituição, de jogadores, de comissão técnica para conquistar esse título. É só isso que eu falo. O Bayern de Munique passou vergonha com toda a sua grandeza, com toda a sua linda história, com toda a sua riqueza. De nada adianta disso se não tem cultura futebolística. Me desculpe. Vamos ter um embate, então. Isso, a Deutsche Marine que se prepare, porque o Corinthians vai mandar canhões, vai mandar navios para a Alemanha para atacar. Não precisa mandar nada. Não precisa. Quem passou Ninguém está falando isso. O Corinthians está na dele. O Corinthians é o último campeão e acabou. Ninguém tira. Não vai inventar um novo campeonato daqui a 5 anos, aí vão falar assim, então os campeonatos de 2000 até 2020 não valem mais. Vamos clamar. Só vai valer a partir de 2022, porque é capaz que façam isso. Porque proteja as fronteiras. Gente, um por vez, por favor. Olha aqui. Eu já falei que bom, milagre, o Flavinho concordou com o Cassino, até fiquei surpreso agora com isso. Não esperava do Flavinho concordar com o Cassino. Lógico que eu não concordei com esse chilique nacionalista aí, que coisa, que bobagem. Mas se é o Corinthians que faz com o Bayern de Munique, o senhor ia estar gritando aqui, ia estar esperneando. O senhor ia estar aqui de perna para cima agora reclamando. E não sabe nem quem é o Corinthians. Isso é um absurdo desconhecimento. O Corinthians é bicampeão mundial. Isso é um desconhecimento absurdo. Vocês estão brincando comigo. É não respeitar pelo menos o que é nosso. É falta de respeito conosco mesmo. Nós estamos nos desrespeitando, não respeitando isso. Sério que vocês se sentem ofendidos? O Corinthians sabe da grandeza dele. Você acha que o Corinthians precisa... Olha só. O cara que redigiu lá esqueceu, errou, se confundiu. Vocês se sentem assim ofendidos? Tá. Só passa pano. Vai passando pano. É isso aí. Pros outros é sempre assim. Se é pra gente, é só aqui, ó, na bolachada. Pros outros vai passando pano. Olha aqui, vamos encerrar esse assunto, mas eu vou guardar essa frase do Flavinho. Esqueceu, porque em curto prazo de tempo nós vamos usar e ele vai dar um piti dizendo que ele não falou isso. Mas, Flávios, eu aguardo ansiosamente e vou cobrar publicamente a direção do Bayern de Munique e vou dar duas opções, ou uma nota oficial pedindo só desculpa. Olha, foi um erro, o Bayern se desculpa com o Corinthians, ou que o Beckenbauer poste uma foto com a camisa do Coringão, falando vai Corinthians. Qualquer uma dessas duas alternativas será a história esqueceu, caso contrário, eu acho que o Corinthians deveria ir à FIFA e até à ONU, porque isso não pode passar assim. Não pode. Pascoal, para mudar o assunto, qual é o último time não europeu campeão do Mundial Interclubes, por favor, quem é? Esporte Clube Corinthians Paulista. Quais são as alternativas do quiz? São Paulo, Santos e quem? Não São precisa. Paulo, River Plate e Santos. São Paulo, Santos e River Plate. São Paulo, River e Santos. Vocês não entenderam que era uma pegadinha? Alternativas, Pascoal. Então não é nenhum desses. Você está errado. É uma pegadinha. Eles colocaram a foto do Corinthians, olha lá. Eles colocaram a foto do Corinthians. E aí o tonto votava errado e fala assim, não, você errou, é o Corinthians. É uma pegadinha, vocês caíram na pegadinha do Bayern. Ô Flavinho, não foi não, porque... ilustra pra esses Marreco, simples mortais que Marreco, é uma pegadinha. Não foi pegadinha. Ele sempre arruma desculpa pros outros. Santos, olha o Danilo, fácil. Tá lá. Eles mostraram, a homenagem tá feita, Pascoal, para de choramingo. Não foi pegadinha, porque depois eles tiraram o quiz, tiraram essa aí dos stories. Não foi pegadinha, não.